Para a mesa, metodologias e mecanismos para o fortalecimento da filantropia, convido ao palco Giovanni Harvey, diretor executivo do Fundo Baobá para a Equidade Racial, Cássio França, secretário-geral do GIF, Donzelina Barroso, diretora de filantropia global da Rockefeller Philanthropy Advisors, e a nossa moderadora, Georgia Pessoa, diretora executiva do Instituto Humanize. Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer aqui a equipe do IDES, o nome da Paula, pelo convite, por essa conversa aqui tão aprazível com um grupo de amigos e pessoas que estão aí fazendo coisas incríveis relacionadas ao tema de metodologias inovadoras e mecanismos de uma filantropia mais colaborativa. E o papo hoje vai acontecer com gente que está fazendo, né? Essa sala está cheia de mentes criativas e pessoas que estão realizando coisas incríveis nesse campo. E a ideia aqui dessa mesa é exatamente a gente conhecer um pouco o que existe dentro e fora do Brasil dessas metodologias sendo aplicadas para essa filantropia que, na pandemia, teve que se reinventar, né? Na dor, a gente fala que o processo de colaboração entre essa filantropia brasileira teve que ser bastante criativa, disruptiva, para um momento agudo na nossa história. E o que é que a gente aprendeu desse tempo e o que é que a gente pode aproveitar dessa quicada que a gente deu em coisas que a gente já estava fazendo para não deixar de ir para um lugar mais próximo, de se juntar e de pensar junto nesse conjunto de soluções que vai tirar o Brasil de um lugar de dor e de dificuldade para ajudar nessa implementação e nesse trabalho conjunto de quem faz política pública, de empresas responsáveis, associadas aí o que foi os ODMs, os ODS, hoje os ISDs, e todo esse conjunto de espectro do terceiro setor, numa democracia nova, como a gente já ouviu aqui hoje, que se reinventa e que se legitima e que tem que buscar outras vias para se fazer esses direitos aqui, que Cristiane bem trouxe aqui, Florestania, que emprestou um nome a um programa que a gente participou, que chamou Florestabilidade, que era para levar conhecimentos para sistemas agroflorestais na Amazônia. Então, o português é muito rico e ele tem aí uma série de faces que a gente nem conhece. Então, vale muito a pena hoje aqui a gente conhecer um pouco mais do que algumas organizações e pessoas que estão aqui nessa mesa estão fazendo. E, para isso, eu queria passar a palavra para a Donze, minha amiga, que está à frente hoje de um trabalho riquíssimo na Fundação, na Rockefeller Philanthropy Advisors. Ela vai explicar melhor o que é isso, um dos spin-offs do conjunto aí de filantropias da família Rockefeller, para falar um pouco o que a RPA, RPA, Rockefeller Philanthropy Advisors, tem feito nesse lugar de metodologias inovadoras, para ajudar a gente aqui, nos inspirar e falar um pouco de coisas práticas, coisas que estão sendo feitas no mundo. Obrigada, Zonze. Palavra é com você. Obrigada. Thank you, Georgia. Eu peço desculpa, vou falar em inglês, porque o meu cérebro filantrópico pensa em inglês. It's a pleasure to be here. I'm so pleased to be back in Brazil and learn about all the incredible work that everybody's doing. I had a chance to be here some years ago, several times, when we were working with the SDG Philanthropy Platform, and got to know a lot of people in the field. I work at Rockefeller Philanthropy Advisors, which is an institution that is also a nonprofit, and we were formed originally out of the Rockefeller family office. For over 100 years, the family had specialized staff in their office to help individual members of the family with their personal giving. 20 years ago, we became a separate organization
so that we could work with other donors. And today we work with individuals, with families, with corporate foundations, and big staffed institutional foundations. It's different from what Sonali was saying. We do not work with nonprofits. We work solely on the donor side. I thought today I'd just tell you a little bit about what we're seeing and what we're hoping to do to help strengthen the field of philanthropy, and some of the deep engagement that we're seeing in the donors that we work with and that we've heard reflected here today. I think very similarly, and some of the exact same topics that have been mentioned today are topics that are of deep interest to the donors that we're working with in the US, but also globally. And of course, the pandemic really brought to light the fact that what we're all trying to work toward is the systems problems that you mentioned earlier. And I would agree that it's a very difficult task to work on systems. But things like food insecurity, also a very major problem in the US, economic mobility, climate and environment, all the same things that you're engaged with, donors around the world are working on. And so what we've tried to do from the very early days of our existence as a separate organization is to try to gather insights from the clients we work with, from the things that we're seeing in the field. And what we do really is sort of practitioner-based research, not scientific research. And share knowledge, engage donors from different places in some of our initiatives. Georgia has been an active participant in some of that, and publish and share on our website. And so one of our very first publications is called the Philanthropy Roadmap, and it's a very simple guide that helps donors at any stage think about their motivations, their goals, and also how they see change happening in the world, what we sort of think of as a risk profile. Are you willing to wait 20 years to fund medical research and perhaps not see the change that you want, or are you more interested in creating public awareness, innovation, different approaches? In addition to that, I think now we have seen a real move towards what you here in Brazil call strategic philanthropy, which we think of as venture philanthropy, focused on collaboration, focused on change. And I think as we all want to create deep change, business as usual was not working. I think Luisa said, "É pra já," right? So that requires a totally new and different approach. I would say that some of the challenges of that are that donors really need different skills to be able to engage in a collaborative way, think in a much more long-term approach, stop focusing so much on short-term outputs, and that the way that they have normally, not all donors, but some, been interacting with their community partners, and really create a space for working with a wide range of partners. I think Luisa also mentioned this, that public policy is the way that everything changes. So if you really want to change something big, you have to be willing to work with government. You have to be willing to work with all kinds of actors in whatever sector you're in. And that requires really mitigating your expectations, short-term expectations, thinking about how you're going to manage a partnership, and looking at different ways that can be handled, and who the right partners are. And I think also really important, and I'll talk a little bit more about this later on, is what are the skills that you bring to the table? What are the skills that you need to include in a partnership that you might create? And how do you find those partners? Of course, the benefits of working like that are continued learning, and one of the goals of our initiatives is to encourage donors to really share the information that they're generating, whether that might be due diligence about different grantees or results that have been obtained, research if they're carrying that out, and that, of course, can hopefully lead to a more broad, long-term change that is resilient change, that will not sort of slip back once funding
is pulled away. So maybe I'll stop there and turn to the others. Obrigada, Donze, pelos pontos levantados. Acho que a gente tem aqui um começo aí do que a RPA faz e a gente vai continuar aqui a conversa. Obrigada. Agora eu passo a palavra para o Giovanni, para contar um pouco aí a história do Fundo Baobá, que é um mecanismo financeiro super inovador para tratar de um tema tão caro e tão importante, que é a parte de equidade racial. Giovanni, um prazer ter você aqui com a gente e vai ser muito bom ouvir aí o que você tem para contar. Obrigado. Bom, eu tenho uma tarefa aqui hoje, que é abordar 3 pontos, esses 5, 7 minutos. Né? O primeiro deles é falar da complexidade do debate racial no Brasil. O segundo é apresentar, né, possibilidades de cooperação e falar da história do Baobá. Okay? Então, assim, fiquei pensando como é que eu poderia tratar de uma questão tão complexa em tão pouco tempo, e por mais que a imagem talvez não seja a imagem mais agradável, mas as desigualdades estruturais no Brasil, elas são uma doença que se manifesta através de vários sintomas, e, de uma forma geral, a maior parte das iniciativas que se dedicam ao enfrentamento a essas desigualdades tratam dos sintomas e não tratam das causas, ainda hoje, com toda a visibilidade que esse tema tem no Brasil hoje. O enfrentamento a essa desigualdade estrutural, ela implica no engajamento de toda a sociedade. Não será apenas o investimento social privado, nem o mundo corporativo que vai dar conta disso, ou a sociedade civil que vai dar conta disso, e dentro da sociedade civil a filantropia que vai dar conta disso. Okay? E dentre esses sintomas, a falta de informação talvez seja um dos sintomas mais graves. Porque se você não tem informação, ou se as premissas nas quais as ações se baseiam, elas são falsas, qualquer tipo de estratégia que possa ser pensada a partir de uma premissa falsa, ela está fadada ao fracasso. Tá? Eu vou exemplificar, tá? Uma premissa falsa que ainda subsiste nas nossas falas. A exiguidade de tempo me faz ser bastante sintético. Então, obviamente, o que eu vou falar é algo que precisa ser melhor qualificado. As desigualdades estruturais, no que diz respeito às relações étnicas no Brasil, não são uma consequência mecânica da escravidão. O ponto de partida para qualquer discussão séria sobre o enfrentamento à desigualdade étnica no Brasil pressupõe ter noção disso. Ok? Então, as desigualdades estruturais no Brasil não são uma consequência inevitável, mecânica da escravidão. O processo de constituição do Estado republicano brasileiro é um processo marcado pela edição de legislação discriminatória. Então, a desigualdade estrutural no Brasil, da forma como nós aprendemos a lidar com ela, é um produto do nascedor da República. E, para sintetizar, eu sempre erro o número do decreto, eu convido as pessoas a anotarem e depois acessarem o decreto 528, de 28 de junho de 1890. Okay? É o decreto das imigrações. Então, só isso dá conta do quão complexo é enfrentar a desigualdade. Porque se nós temos um decreto na Fundação da República que estabelece legislação discriminatória e nós ficamos nos referindo o tempo inteiro ao racismo como consequência da escravidão, alguma coisa está errada aí nessa conta. E nós não vamos chegar a lugar algum. Ok? Então, vamos continuar tratando de sintomas. Né? E precisamos, antes de eu partir para o segundo ponto, dizer que é uma ação que envolve todos nós, mas se o racismo estrutural é uma construção da República, o Estado tem um papel importante nisso. Eu já fui 8 vezes executivo no Estado.
O poderio que o Estado tem em relação à sociedade civil e empresa privada é absolutamente descomunal. Nós não podemos fingir que não existe um Estado. E, no que diz respeito a essa agenda, nós estamos há alguns anos fingindo que não existe Estado. E nós vamos ter que entender que, sem políticas públicas, não se poderá reverter o que políticas públicas criaram e consolidaram. E isso só vai ser possível com cooperação, ok? Quer dizer, com um envolvimento. Eu acho que essa iniciativa do IDES é um exemplo dessa cooperação, porque, ao longo do dia, eu acompanhei a programação, mesmo quando eu não estava aqui presencialmente, eu vi o tema das relações raciais aparecer por várias vozes. Isso é importante, porque o tema da desigualdade racial não pode aparecer apenas quando as pessoas negras falam de desigualdade racial. Então, acho que essa iniciativa, eu poderia citar parcerias institucionais, o Átila está aqui à frente, né? Então, além de toda a relação pessoal que nós temos, nós somos parceiros institucionais, a Fundação Ford e o Fundo Baobá, mas sem isso não é possível. O Baobá, ele é um mecanismo, foi criado, induzido pela Fundação Kellogg, há 11 anos atrás. Ao longo desse período, o Baobá doou aproximadamente 20 milhões de reais para 900 iniciativas. Aproximadamente metade dessas iniciativas contempladas nunca haviam recebido recursos da filantropia. E menos de 5% dessas iniciativas receberam recursos mais de uma vez do Fundo Baobá. Nós somos um fundo patrimonial, atualmente o nosso fundo é constituído com uma reserva de 75 milhões de reais. Muito provavelmente, até o final do mês, nós vamos incorporar parte da doação que nós recebemos da Mackenzie Scott. Nós optamos por receber em 2 vezes. Recebemos 2,5 milhões esse ano, vamos receber 2,5 milhões de dólares no ano que vem, e, muito possivelmente, esses 2,5 milhões que nós recebemos vão para o fundo patrimonial. Então, essa conta cresce no final do mês para 80 e alguma coisa, e com os contratos que nós temos firmados, nós esperamos chegar até maio do ano que vem com 130 milhões de endowment. Temos uma meta de chegar em 2026 com 250 milhões de endowment, para que o Baobá possa exercitar, talvez pela primeira vez na história do Brasil, a experiência de uma instituição dirigida por pessoas negras, criada pelo movimento social negro, que possa decidir onde colocar recursos para enfrentar a desigualdade racial no Brasil. Obrigado. Obrigada, Giovanni. Importante a gente ouvir e ter esse contexto e os números e os feitos aí de um tema tão caro, tão importante para a gente. Agora eu passo a palavra para o Cássio. A gente já falou aqui hoje que dados, informações são sempre aliados de transformações, né? Então, ter informação para agir em cima delas é um ativo de um país, de uma nação. Hoje, na bolsinha que a gente recebeu, tem uma série de publicações com coisas novas e frescas aí. Então, são essas casas que reúnem o trabalho, os dados do Brasil, para a gente poder fazer uma filantropia mais assertiva, com rigor, mas sabendo, né, das coisas aí que estão na nossa sociedade e no nosso país. Um dado que me chama a atenção aqui recente é a percepção do brasileiro sobre o papel da sociedade civil, das ONGs, na pandemia, melhorou. O brasileiro acha que as ONGs, na pandemia, conseguiram dar conta de algumas questões da sociedade que antes não eram dadas. Então, é interessante ver como os números falam um pouco desse Brasil vivo. Com isso, eu passo a palavra para o Cássio contar um pouco do trabalho do GIF, os dados, as informações, para se somar aí nessa nossa conversa hoje rica, de todos esses lugares que reúnem aí o trabalho das redes, o trabalho das metodologias, o trabalho da filantropia, com informações. Obrigada, Cássio. Obrigado, Georgia. Boa tarde. Bom estar aqui. A Georgia é a nossa conselheira, então eu estou sendo aconselhado aqui, observado pela nossa conselheira. Mas é um lugar relativamente confortável, porque
esse fórum do IDS ele é muito interessante enquanto ecossistema da filantropia e da rede, né? Então, é muito bacana andar e ver vários associados do GIF, que, como a Georgia colocou no início, são muito conhecedores desse tema. Nós, assim, eu estou aqui, nós estamos aqui, mas quem está aí seguramente sabe de todos os desafios que é trabalhar de maneira colaborativa, né? Reconheço isso. O GIF hoje ele tem 160, um pouco mais, de organizações, de associados. É um conjunto de associados bastante representativo da filantropia brasileira. Nós temos, a gente movimentou 5,3 bilhões de reais, segundo o último censo GIF, que é uma das fontes que a gente gosta muito de citar, e eu vou dar outros dados aqui. E esse grupo de associados, nós temos organizações nacionais e internacionais, mas a gente sempre divide ele em 4 grupos, né? A gente divide nas organizações, nos fundos, institutos, fundações familiares, que é cerca de 20% do GIF, um pouquinho mais do que 20%, os independentes, Fundo Baobá, felizmente membro do GIF, organização familiar, né, Humanize, também por volta de 20%. Depois nós temos fundações corporativas, que é a maior fatia, cerca de 40% do GIF são das fundações e institutos corporativos, e temos cerca de 20% aí de empresas. Então, esse é o recorte, é a partir deste cenário que eu vou falar algumas informações para vocês aqui. Então, nós temos uma pesquisa a cada 2 anos, que é o Censo GIF, então vou trazer os dados da última pesquisa, que foi realizado aí com os dados de 2020, lançamos no ano passado em 2021, né? E o ano que vem nós estamos a campo para coletar mais informações. Então, vejam, são dados que eu acho que representam uma boa parte dessa sala, porque a amostra ela é muito boa, né? Então, vejam só, eu costumo dizer que esse setor, ele é um setor enredado, naturalmente enredado. Ele nasce enredado. É muito difícil alguma fundação, algum instituto fazer sua ação, seu fundo, sem parceria. Ou, né, para quem você repassa o recurso? Você repassa para alguém. Então, ele é naturalmente enredado. E isso, no Censo GIF, traz um dado de que, de fato, 93% do ISP, né, do investimento social privado, integra redes ou grupos. Claro, eu tenho aqui por que 93%, né? Não 100%, mas, enfim, aqui são os dados do GIF, mas, de qualquer maneira, são 93% que se declaram assim. Neste conjunto, as familiares são as mais enredadas ainda, são 97% das institutos e fundações familiares já partem do pressuposto que é importante ter parceria, que a gente pode traduzir isso como ações colaborativas. Podemos. Daqui a pouco eu vou falar de diferenças de ações colaborativas que nós temos, né? Se não bastasse que 93% dos associados fazem parte de alguma rede, 63% fazem de maneira ativa. Não é que eu só estou ali, eu estou ali ou fazendo parte de uma secretaria executiva, ou eu estou ali participando de várias reuniões ao longo do ano. Ninguém está jogando a bola para o lado, assim, né, como a gente fala no futebol. A pessoa está atuando mesmo, 63% é um número expressivo também de fundações, institutos que têm essa prática. Novamente, as familiares são as mais presentes nas redes, ali, participando regularmente. E aí tem uma questão que a gente fez, que é por que essas organizações participam de rede, né? Por que é? Poderia chutar por que a gente participa de rede, né? A primeira razão é uma razão bastante interessante, que é a crença na potência da atuação compartilhada. E essa crença é um princípio, é um pressuposto em que te dá a chance de fazer uma colaboração abrindo mão do seu ponto de vista. Mas vejam, o número que eu tenho aqui são 54% atuam em rede com este olhar.
Se, por um lado, isso é bastante interessante, vejam só o desafio que a gente tem ainda para tornar a colaboração aquela colaboração em que você está disposto a abrir mão do seu ponto de vista. Que esta é a mais difícil, falamos um pouco disso de manhã, né? Porque fazer a parceria é fácil, abrir mão do seu ponto de vista, do nome da sua organização, do que você pensou internamente, é muito mais difícil. Então, esse é o primeiro razão que você participa. Então, mas pelo menos isso é muito bom. 54 é a principal razão. Depois você tem a questão do networking. 47% dos respondentes falam, não, eu faço porque é importante fazer o networking. Troca de informação para se qualificar, disseminar suas causas e, por último, fazer incidência. Então, eu diria que várias dessas que eu citei é uma colaboração instrumental. Eu estou participando porque eu quero ter alguma coisa em troca. Ao passo que o primeiro motivo, não. O primeiro motivo é eu estou participando porque eu acredito que não tem outra possibilidade da gente ter mais impacto a não ser sendo colaborativo. Isso aí fica aqui um dado importante para a gente, porque esse é um desafio comum do campo, né? Isso aqui está representando, talvez, boa parte das organizações que estão aqui. E é interessante também que, ao fazer isso, aí tem tipos de colaboração, você fala, mas como é essa colaboração? São quando as organizações dizem, olha, nós vamos colocar recursos num fundo, numa aliança, e essa aliança vai promover as atividades. Super difícil. Mas é o primeiro ponto também. A primeira forma de colaboração é quando eles se juntam para apoiar a aporte de recursos por meio de redes, coalizões e alianças. A segunda maneira é uma maneira um pouco mais comum e corrente, que é um co-investimento em iniciativas ou programas. Assim, Giovanni, você pode colocar um pouco de recurso ali? Eu vou colocar um pouco também. Né? Esse aí é o mais comum e corrente. Mas a primeira não, a primeira é uma aliança. O Manise está aqui, o Manise tem uma aliança maravilhosa, eu sou super fã de uma das alianças que o Manise apoia, que é o Vamos, que é quase que abrir mão mesmo do seu ponto de vista. Como dizem os hispanohablantes, horror. Né? Esse número mudou por causa da pandemia. Ou seja, inverteu a lógica, que é, coloca um pouco de recurso aqui, eu coloco também. Essa era a primeira. Ela se tornou segunda na época da pandemia. Para ter mais impacto, perceberam que era importante você abrir mão do seu ponto de vista. Olha só, isso é bastante interessante. A questão que nos fica, vou fechar agora, será que após a pandemia, esses números continuam dessa maneira? Esse é o desafio. Será que o nosso 5,3 bilhões de reais vai aumentar após a pandemia? Então, eu acho que a gente, enfim, vamos coletar as informações nesse próximo ano para saber se foi um ponto fora da curva ou se, de fato, estamos numa tendência muito promissora do ISP no Brasil. É isso. Paro por aqui, porque queria comentar as coisas que a Deusi falou, que o Giovanni falou, mas... A gente vai ter outra rodada. Calma, que a gente vai circular aqui, ouvir, a gente vai ter trocas aí, mas obrigada, Cássio, e acho que o Cássio traz lembra também as evoluções dos conceitos aí, da filantropia colaborativa, dessa filantropia estratégica, que a gente, no Brasil, livremente traduz o venture philanthropy para uma filantropia estratégica, mais disruptiva, disposta a correr risco, estratégias de mitigação de risco, para um conceito aí que o mundo vem trabalhando, que é o conceito da polinização, que tem muito a ver com o que o Cássio trouxe, com o que a Donze trouxe, que, de certa forma, o Baobá também vem experimentando nesse endowment, num mecanismo financeiro mais de longo prazo, para financiar, né, em perpetuidade as questões e as coisas que precisam ser feitas no tema racial. A polinização, essa evolução do conceito da polinização, é exatamente você abrir mão da autoria da tua organização. É você estar disposto a se misturar, é você ir para esse conceito do blended, que é tudo junto, misturado, num grande liquidificador imaginário do DNA das organizações, para resolver esses problemas mais complexos do mundo. Então, o conceito da polinização na filantropia vem mostrando ser uma evolução disso, e tem muito a nos emprestar. Eu acho que a pandemia acelerou alguns processos aí de, exatamente, como é que eu abro mão do eu e vou pensar numa solução coletiva,
Na pandemia, muitos dos crowdfundings aí que existiam foram usados para ajudar o Brasil e outros lugares, desde cesta básicas até respirador. E que isso nos ajudou a pensar nisso também de forma mais estruturante, nas coisas que cada um estava fazendo. Como é que a gente usa desse momento da pandemia para pegar carona num outro jeito de fazer as coisas, já que a gente não tem tempo. Falou-se muito aqui da urgência e da questão do tempo. Com isso, eu estou aqui sendo bastante comedida nas palavras e queria abrir para quem está aí do outro lado se integrar à conversa. Então, eu acho que agora a gente pode abrir um pouco aqui. Tem algumas coisas chegando aí do pessoal que está remoto também. A gente está juntando aqui. E a gente aí vai... acho que esse é o momento da gente circular aqui. Quem quiser comentar, falar, perguntar para quem está aqui, a gente abre. Alô, alô? Agora sim. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Nayara, eu trabalho no Fundo Global para Crianças, então eu venho aqui com esse papel também de financiadora, pensar nesse universo da filantropia. E, ouvindo essa mesa, me veio a reflexão, porque esse é um trabalho que a gente tem feito enquanto financiador para tentar influenciar esse universo da filantropia, e ouvindo, né, diversos atores e atrizes aí diferentes desse setor, pensando no fortalecimento, né, desse universo, mas fiquei curiosa para entender assim, a perspectiva de vocês, pensamentos, comentários, acerca das reais necessidades e conhecimentos, inclusive, de quem está na base, de quem está recebendo esse financiamento. Então, a gente hoje teve aqui um almoço temático justamente para conversar sobre esses financiamentos irrestritos, sobre a importância, né, de você, da gente enquanto filântropo, né, enquanto financiador, reconhecer as necessidades, a falta, às vezes, até de recursos para investimento em capacidade, em fortalecimento institucional. Então, queria entender um pouco de quais as opiniões de vocês como uma importante faceta, né, desse universo da filantropia. Obrigada. Temos mais perguntas, porque a gente pode dar uma circulada e depois devolver aqui. Uma lá atrás, outra. A gente pode ir primeiro lá para o colega atrás, e depois a gente volta aqui. Okay? A gente pode fazer um bloco de 3 e devolve. Vou pedir que se identifique, nome, organização, agora que sim? ajuda a gente a... Ok. Por favor. Bom, meu nome é Andrea Wolfenbüttel, eu sou consultora associada ao IDES e também sou membro do Comitê Coordenador do Movimento por uma Cultura de Doação. E hoje, no começo do dia, o Neil, na primeira palestra, falou Nothing about us without us. Que eu achei muito bonito, né? Nada sobre nós sem nós. E eu gostaria de ouvir de vocês como vocês enxergam esse processo de considerar as visões e as necessidades do beneficiário final na construção da estratégia de filantropia. Temos mais uma, e aí a gente pode... Obrigado. Circular aqui e devolver. Eduardo Settling, sou ex-presidente da Fundação Amgen, voltando para o Brasil depois de 22 anos nos Estados Unidos. Giovanni, o seu comentário sobre o entendimento da questão racial no Brasil, ele levanta várias perguntas no momento em que o país parece ter um pouco mais de espaço para reflexão e o aprendizado. Como que se faz filantropia bem, sem esse entendimento estar disseminado, ter sido parte da educação de toda essa turma que estava aqui na escola X anos atrás? Como é que a gente aprende isso rapidamente para ajudar e ter um progresso um pouco mais rápido? Eu acho que com isso a gente pode fazer uma devolutiva aqui. Por favor, fiquem à vontade para quem quiser começar. I can start. Okay. So the question back there, well, both questions about the importance of
including the voice of the community that you're trying to reach. I think the most often when people think of including voices, they think of including the voice of the grantee partner, right, and expanding their network and including them in that ecosystem, collaborative ecosystem that they may be working with. But it is really critical, of course, to include the ultimate beneficiary of the work, or the person that you are trying to help, or the community or environmental area that you're trying to help. And so some foundations do bring in community members, to help in sort of participatory grant-making processes or listening sessions. I think another thing that grantees, that funders often do is, but this has to be managed in a way that's not burdensome to the community and to the organizations that are working in those communities, is site visits, really getting to know the issues at hand. And I think the idea of sort of localized giving is really critical to that, really being proximate to the issues that you're working on if you can. You may be interested in things that are happening in a different place in the world or in your own country, and so that doesn't mean you shouldn't do it, but really having donors go out of their way to include the people that are being impacted in their decision-making process. Perguntas interessantes. Eu escutei, a forma como eu escutei, né? Como as pessoas falam não é a mesma maneira como a gente escuta, mas eu escutei uma forte conexão entre a primeira e a segunda pergunta, que tem um campo, né? O financiamento ele não pode ser totalmente carimbado, né? Então, quando você faz grant making, por exemplo, é fundamental que, ao ser colaborativo, você não está dizendo necessariamente para onde. O GIF tem feito um esforço grande para que esse campo ele seja mais doador, mais doador do que executor. Embora a gente considere que não faz sentido apostar numa estratégia só de filantropia, mas ser mais doador significa você fazer mais investimentos institucionais. E a gente acredita que essa é uma maneira em que o território vai saber, porque o território ele tem as soluções. Eu não tenho nenhuma dúvida, quem vive o cotidiano tem soluções. Então, a lógica de valorizar o conhecimento do território, nesse sentido, nesta lógica em que você vai colaborar com outro, de fato, é abrir mão do seu ponto de vista e não carimbar o recurso que você está passando, né? Que é o nada sobre nós. Agora, tem uma questão da equidade racial, que eu sei que foi direcionada para o Giovanni, mas queria também transitar um pouco nisso, né, como fazer uma boa filantropia. Eu acho que tem um ponto bem importante. Fazer filantropia, fazer filantropia não significa fazer justiça. Não necessariamente. Não é sinônimo fazer filantropia. A maneira como você faz pode ser revelador. Outro dia a gente estava num painel que foi ótimo. Um colega nosso falou assim, todo mundo considera que a educação, a saída é pela educação. Mas qual educação? A educação aprendida até hoje, mesmo nas escolas em escolas particulares, se ela não for uma educação antirracista, ela está reproduzindo um modelo que a gente quer se livrar. Então, a ideia de você rever os seus conceitos para fazer uma filantropia melhor e não considerar que, a priori, só porque você tem o seu projeto, se ele não estiver racializado, por exemplo, não significa que é uma filantropia melhor em termos de equidade racial, né? Então, acho que tem um ponto importante nisso. Então, esses dois pontos, fortalecimento de OSCs, equidade racial, nós do GIF, frente a outros, quer dizer, só para fechar, democracia para a gente é fortalecimento de OSCs, é promoção de equidade racial e é um país sem fome. Não tem como ter um país democrático se as pessoas passam fome, se há racismo, se a gente não tem uma sociedade civil forte.
né? Então, aí, como é que a gente faz isso? A gente convida nossos associados, a gente provoca nossos associados para mesclarem suas agendas setoriais com uma agenda mais sistêmica. E aí a gente tenta alavancar esse processo neste caminho de rever decisões que já estavam tomadas ou acrescentar novos elementos fundantes para um país mais justo. Esse é o ponto de vista que o GIF tem feito. Desculpa. Bom, em relação à pergunta sobre o envolvimento, né, em tese, de pessoas representativas do segmento beneficiado no processo decisório, no caso específico do Baobá, é importante deixar nisto, o Baobá ele nasce a partir de uma mobilização que envolveu 192 organizações e personalidades do movimento negro, a maior parte com atuação na região Nordeste, no final da primeira década desse século. Okay? Então, no nosso caso, nós praticamos o diálogo com as organizações representativas do movimento negro. Vou citar como exemplo a Coordenação Nacional das Instituições Quilombolas, a CONAQ. Okay? Agora, nós não conversamos com a CONAQ porque nós um dia decidimos conversar com a CONAQ. No nascedouro do Baobá se dá a partir do diálogo com essas organizações. Okay? Então, no nosso caso, precede o exercício do diálogo na doação, ele é precedido não apenas de um diálogo, mas da Constituição, né? O Baobá ele tem uma assembleia, tem uma governança, atualmente nossa presidente de conselho é a Sueli Carneiro, do GALE10, e o requisito para que as organizações do movimento negro forneçam quadros, quer seja para a Assembleia, quer seja para a governança mais imediata, que é o Conselho Deliberativo, e para a própria área executiva, é que as organizações que cedem quadros não podem receber recursos do Baobá. Okay? E nós temos um conjunto de regras que faz com que as pessoas, à exceção dos que fundaram o Baobá, como é o caso da Sueli e do Luiz Alberto, tenham uma quantidade de mandatos definido. Então, nós tentamos construir uma instituição republicana, né? Eu volto a dizer, né? É muito confortável, quer dizer, falar que a desigualdade estrutural é produto da escravidão, me perdoem, é confortável para todo mundo. Ok? Não tem nenhum senhor de escravos vivo hoje. Então, é muito confortável atribuir a um modelo de negócios, a uma estrutura social que não existe mais, a causa das mazelas que são cotidianamente reproduzidas. É muito confortável isso. Então, nós fazemos parte de um esforço de construção da República. Não é à toa que a primeira Constituição, que, de fato, trata as pessoas de forma igualitária, é tão atacada. A Constituição feita 100 anos após a abolição. Tá? Então, para nós, isso é uma questão. Em relação à boa filantropia, eu acho que tem uma questão que também precede, filantropia para quê? Né? O Cássio, em um certo sentido, tocou nisso. Quer dizer, eu não me arriscaria a estabelecer um juízo de valor sem saber qual é a motivação que está levando à prática da filantropia. Se a razão que leva à prática da filantropia é a manutenção do status quo, tem boa filantropia para isso. O objetivo é esse, eu posso fazer boa filantropia para manter o status quo. Se a motivação da filantropia é alterar as relações de poder, existe boa filantropia também. Então, a boa filantropia depende do objetivo que se quer com a filantropia. Pode ter excelentes cases, né, cases de sucesso de filantropia para manter o status quo. No nosso caso, nós fazemos filantropia para alterar as relações de poder, para que a participação de pessoas negras em espaços decisórios deixe de ser uma concessão feita por pessoas brancas que têm consciência da desigualdade. Enquanto a participação de pessoas negras em espaços decisórios continuar a ser uma concessão,
Nós não estaremos experimentando nem praticando a verdadeira relação igualitária e de respeito às identidades étnicas que são diferentes das hegemônicas. Gente, nosso tempo está chegando ao fim. A gente tem mais uns minutinhos, então eu queria aqui fazer um comentário geral aí do que a gente ouviu e passar para uma fala final de todo mundo aqui, com algumas considerações aí. Mas eu acho que a primeira coisa que eu acho que o que o Cássio trouxe de números aí, de informações que revelam, 93% do investimento social privado integra redes e grupos. Então, já está com o pé nessa coisa de colaborar. Outro número que me impressionou foi os 54% que estão abrindo mão dessa coisa mais autoral, essa coisa mais... Então, assim, tem um indicativo que dá para fazer mais essa coisa fluida, plural, desse conceito que eu estava compartilhando aqui com vocês, da polinização. Não é mais o meu, é o nosso. E como é que a gente chega no nosso? Com o desafio de ter que demonstrar impacto, ter que demonstrar resultados, ter KPIs aí para seguir dentro das fundações e institutos, como a gente conhece aqui, essa filantropia doadora no Brasil. Como é que eu vou para esse lugar mais fluido, tendo que, de certa forma, reportar e mostrar impacto e resultado no que a RPA traz aí na teoria das fundações, no conceito dos 3 pilares, de qual é a carta, né? Quais são os meus estatutos, como é que é o meu pacto com a sociedade, como é que eu estou devolvendo para a sociedade aquilo que eu disse que faria, criando a filantropia que está aí em voga. E como é que são os modelos operacionais. Esses 3 pilares da teoria das fundações que a Rockefeller traz, isso está aberto, isso ajuda muita gente a alinhar a informação para dentro e a também conversar com a sociedade e falar um pouco do que faz para fora, evolui porque a gente conheceu como os 8 arquétipos aí, que é entender como é que eu estou fazendo em relação aí os 8 temas que a RPA traz. E eu acho que a coisa de 54% estar disposto a abrir mão de uma coisa mais autoral já diz muita coisa de coisas que a gente possa explorar, dessa ideia do NetWeaver, dessa ideia de extrapolar as redes conhecidas, convencionais. Uma outra coisa que me chamou a atenção, isso bate com o que o Giovanni colocou aí, o nosso decreto de 1890, dessa história muito mal contada, que a gente sabe pouco da relação com a história africana do Brasil, que é bastante rica, e o brasileiro, nas escolas, escuta uma história toda deturpada. Acho que a gente tem aí os espaços também para trabalhar isso. A pandemia, de novo, trazendo a pandemia, trouxe muito essa questão dos direitos das minorias indígenas, a questão negra, racial, muito forte, né? Mulheres, violência contra mulheres. Então, coisas aí que estavam aí sendo tratadas, elas ganharam importância e exponencial durante a pandemia. E eu acho que a gente ainda está tentando entender o que fazer com o que aconteceu com as minorias durante a pandemia. Acho que um outro ponto, essa coisa ainda de uma coisa ainda do século XIX, para a gente, como é que os países nórdicos aí escreveram um livro super interessante, que chama The Nordic Secret, que fala como uma sociedade feudal do século XIX evolui para uma sociedade industrializada que, até ano passado, funcionou com índices de prosperidade e felicidade altíssimos, que mudou, já não funciona mais. Um modelo de 200 anos precisa ser revisitado. Então, eu acho que tem uma coisa assim, de entender o que outras nações fizeram, olhar o que o outro fez, entender as histórias e tentar aprender, encurtar caminhos, é muito rico. A gente faz isso muito pouco ainda, e eu acho que vale muito. É um livro interessante, The Nordic Secret, super recomendo. Estava ouvindo a história do decreto e vendo que eu lembro desse decreto de 1890, eu disse, gente, essa sociedade feudal que foi para a industrialização e que funcionou e que não funciona mais, desses países nórdicos que tem ali uma coisa com a educação muito forte, que foi a virada lá. Com isso, eu passo para uma palavra final de cada um de vocês. Temos aí 1 minutinho, cada um, para uma fala, e agradeço a todos aí pelo tempo.
Okay, thank you, Georgia. Thank you for referencing the framework, which we really came up with thinking about how, just in this changing landscape, foundations need to be able to be nimble. You know, just like a business needs to adapt to stay ahead of the curve, foundations need to really think about what they need to be doing differently and really reflecting internally and how they're interacting with the communities that they work with and all the variety of partners. I would just close by saying that the field of philanthropy itself is in such a big transformational era. You know, the last part of the 20th century was really the era of the deceased donor. You know, all the big foundations that had been created before 1950 in many places in the world, and the U.S. in particular. And now we are in this moment of the living donor. Comes from the tech world, from different areas of business, and you know, lots of foundations being created. And with that comes great opportunity, but great challenges, because many of those donors come with very specific perspectives and are used to being sole actors in their business life. So, thank you. Bom, só agradecer, super, o tempo acabou. E é isso, filantropia colaborativa. Outro dia, uma colega do Itaú Social ID falou uma coisa que faz muito sentido, com labor ativo. Né? A gente vai conseguir transformar esse país com laborativo, colaborativo, e se doando e abrindo mão do seu ponto de vista quando for melhor para todo mundo, né? De maneira mais justa e equânime. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, mesa. Aprendi bastante com vocês. Eu queria agradecer a Jorge, a Donze, Cássio. Queria terminar, por incrível que pareça, eu vou terminar com uma mensagem otimista, tá? Não se assustem. O fato de eu ter feito considerações duras não quer dizer que eu não acho que a realidade do Brasil está mudando. A realidade do Brasil está mudando. Nós só não podemos ter a ilusão de que essas mudanças estão implicando na solução de todos os problemas. Ok? Então, eu tenho 58 anos, eu sou de uma geração que entrava pela porta dos fundos. Hoje em dia é impossível, é impensável. A Átila está aqui, é mais jovem do que eu, sabe do que eu estou falando. Então, é evidente que houve muita mudança, e não interpretem essas falas duras como uma desconsideração a todo esforço que tem sido feito pela sociedade brasileira no sentido de avançar. Nós apenas precisamos não nos iludir com uma plástica de que faz as pessoas acharem que todos os problemas estão resolvidos. Tá? Queria agradecer, Paula, a você em nome de toda a equipe do IDES por mais oportunidades. Obrigado.